Shalom, shalom, povo abençoado, povo de Deus. Queridos, estamos aqui meditando na palavra do Senhor e eu abri a Bíblia em um texto muito especial e muito interessante, que se encontra no Evangelho de João segundo Jesus, ou Evangelho de Jesus segundo escreveu João, a verdade, capítulo de número 8, versículo de número 31 a partir. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 37 diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu vou parar por aqui, porque o texto é grande, mas eu queria deixar alguns pontos de reflexão para as nossas vidas. Qual que é o primeiro ponto de reflexão? O primeiro ponto de reflexão é uma pergunta: por que muitas pessoas que adentram hoje as portas de várias igrejas, elas não conseguem ter uma vida de plenitude em Cristo Jesus? Por que hoje as pessoas têm que ficar fazendo não ficar fazendo, mas procurando várias maneiras, principalmente na área de libertação, né? Por quê? Por que será? A pessoa vive uma vida toda dentro de uma igreja, ela vai todo culto, quarta, domingo, e sempre tem que ficar fazendo culto de libertação para poder a pessoa ser liberta. Então a minha pergunta que eu faço hoje é essa, baseado nesse texto. O próprio Cristo diz assim: se vos conheceres a verdade vai libertar. E o que é a verdade? Qual que é a verdade de Cristo aqui? A verdade de Cristo aqui nesse texto, na época, era mostrar para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, que eles eram apenas meros religiosos. Eles diziam que cumpriam aquilo que Abraão deixou, e eles se consideravam até filho de Abraão, só que eles não faziam nada daquilo que Abraão fez, que foi primeiramente ter fé em Cristo e acreditar no Cristo que viria, né? A grande base bíblica para isso está quando Deus chama Abraão e diz assim: me dá teu filho, e ele pega o menino e vai para o monte. Quando chega lá no monte, não tem o sacrifício, não tem o cordeiro. Quando chega lá, o menino pergunta: pai, tá tudo aqui, cadê o cordeiro? Aí ele fala: Deus proverá. E ali, para nós, tem um grande mistério. Qual que é o grande mistério? Ali, Deus revelou o seu próprio filho a Abraão. Então Abraão passou a crer em Deus e na promessa, a qual ele não viu, mas ele alcançou. Então esse povo aqui, eles eram meros religiosos. Eles
falavam que era o filho de Abraão, mas eles nunca defenderam a causa de Abraão. E aí Jesus veio, e qual que é o maior feito de Jesus? É que as palavras de Jesus não entravam nesses caras. E você sabe qual que é o problema de muitas pessoas hoje? É que a palavra de Jesus não entra neles. A palavra de Jesus não entra neles. Pelo motivo das palavras não entrar neles, não causa uma transformação. Porque se a palavra de Jesus, que é a palavra verdadeira, que é o verbo, que de João diz lá no capítulo 1 que ele é o verbo, se o verbo estava com Deus e ele é a palavra, a primeira carta de João também vai falar lá que há três coisas que representam o Pai, a palavra e o Espírito, né? E a palavra nesse texto lá que está se referindo ao próprio Cristo. Por que quando a palavra entra, ela tem que causar a mudança, ela tem que causar a transformação na pessoa. Então o próprio Cristo revela aqui, que a palavra não entra neles. Por quê? Porque os caras têm um coração duro. Os caras não se permite que Cristo os liberte, né? Por quê? Porque quando a pessoa, o que faz a gente ser liberto? É a palavra de confronto. Eu preciso ser confrontado na minha vida. A palavra precisa me confrontar. Ela precisa me confrontar em todas as áreas da minha vida para que eu possa dar lugar ao Espírito Santo e para que o Espírito Santo possa causar uma transformação verdadeira na minha vida. É óbvio, se arrependendo. Então o que acontece? Acontece que tem muita gente hoje que ela está dentro da... eu não quero nem se referir ao termo igreja, porque igreja, eu acredito que a igreja está no aspecto espiritual, né? E ninguém está dentro de uma igreja no aspecto espiritual e a qual ela não tem uma vida transformada em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão na igreja, no espiritual, na igreja espiritual de Cristo, ela é transformada. Agora tem muita gente, tem muitas pessoas que estão dentro de templos, de paredes, que frequentam reuniões e elas não se permitem que a palavra entre. Por quê? Porque ela não quer deixar os seus costumes, ela não quer deixar aquilo que é gostoso do dia a dia na vida dele, né? Ele não quer largar, ele não quer abrir mão, né? Ele não quer abrir mão da sua vida cotidiana para Cristo, né? Essa é a verdade, entendeu? Então, quando a pessoa ela não se permite que a palavra entre e cause transformação, porque a transformação ela é uma coisa radical, né? Não é uma coisa que é somente dela. É necessário que o ser humano se permita. E como é que o ser humano se permite? Se esforçando. O próprio Cristo diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que o ser humano se permite? Negando a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades, negue os seus pecados, negue as suas práticas, né? Tem gente que hoje hoje não se confronta, não existe mais palavra de confronto dentro dos templos. Por quê? Porque ofende as pessoas. Hoje eu não posso subir num púlpito e falar sobre adultério. Por quê? Porque talvez tenha alguma pessoa ali que possa ser um colega que deva estar na terceira mulher, e se eu falar de adultério vai ofender o cara, vai ofender a pessoa. Então não se pode falar mais, porque se ofende as pessoas hoje. Falar para a pessoa hoje, larga o cigarro, larga a bebida, larga a prostituição, né? Larga os prazeres da mente, né? Porque Efésios vai falar que o prazer está aqui antes de você praticar algo, antes de você antes de nós mesmos
executar algo, já foi gerado aqui na nossa mente. O Efésios fala disso, o pecado está aqui também na nossa mente, então as pessoas não querem. Então, aí o que acontece? Aí tem que ficar criando mecanismos para que essas pessoas possam, né, ter uma libertação. E não são libertas, porque são mecanismos, não chega a libertação. Possa até causar um remorso, a pessoa vai fazer aquela oração, agora eu estou livre. Não é, querido, quando chega de frente à situação, a pessoa acaba cedendo, não adianta. Então, qual que é o problema? O problema é que nós não aguentamos a verdade de Cristo, porque a verdade de Cristo causa constrangimento em nossas vidas. A verdade de Cristo causa constrangimento em nossas vidas, certo? Por quê? Porque o próprio Cristo diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade sangra, mas ela é necessária para trazer a cura. Amém? É necessário, porque o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. E o que Cristo tem para nós? Palavras de confronto. O Cristo tem para mim, sabe o que o Cristo mostra para mim? Os meus defeitos, aonde eu preciso melhorar, aonde eu estou errando. Ele mostra para mim os meus pecados. É como se fosse aquela canção do Voz da Verdade, né? O meu espelho me condena. Quem é o espelho? O espelho é Cristo. Quando eu olho para Cristo, Ele me condena. Por quê? Porque quando eu olho para Ele, eu só vejo os meus defeitos, eu só vejo as minhas falhas. E qual que é o meu papel? É correr para perto dele. Por quê? Porque somente Ele pode trazer a santidade. A santidade está em Cristo. E como é que eu me santifico? É pedindo para que Ele desça e santifique a minha vida nele mesmo, porque somente Ele é santo. Somente Cristo, Ele é santo. Somente Ele tem o poder de santificar. Então como é que eu faço? Orando: Senhor Jesus Cristo, santifica-me em Ti mesmo. Por quê? Porque nós não conseguimos nos santificar em nós mesmos, porque nós somos pecadores em uma natureza caída. E o que acontece? Um outro ponto para nós encerrarmos, que é o seguinte: qual que era o maior problema? O maior problema era que a palavra do Cristo não adentrava nessas pessoas. Eles não aceitavam a verdade de Cristo. Nessa época, nesse tempo aqui, é que eles não aceitavam que Jesus era filho de Deus. Para eles não aceitavam. E tudo aquilo que Jesus ensinava, eles não aceitavam, porque eles não tinham Jesus como filho de Deus. E hoje é um pouquinho mais diferente. Como que funciona hoje, nos dias de hoje? É que as pessoas não querem largar suas prostituições, as pessoas não querem largar suas avarências, as suas concupiscências. As pessoas não querem ter uma vida de oração, as pessoas não querem ter uma vida de consagração em Cristo. Elas acham que servir a Jesus é só pôr a igreja e ouvir uma palavra. As pessoas não têm mais aptidão para orar, as pessoas não têm mais aptidão para buscar Cristo nas madrugadas, as pessoas não têm aptidão para mais nada. Por quê? Porque eles não querem largar os seus velhos costumes. Muitas das vezes eles preferem dar prioridade a coisas secundárias. Eles não têm, né? Hoje é assim. Então vive um monte de gente doente, cheia de lodo dentro da sua própria vida lá, dentro do seu próprio ser. Você entendeu? Eu vou citar um texto aqui, que muito tempo atrás eu tive eu lendo o texto, eu tive um entendimento, que foi quando Josué conquistou Canaã. A Bíblia diz que eles passam o Jordão, se acampa as campinas de Moabe, né? E as campinas de Moabe ficava
fazia fronteira, né? Era o lugar onde Deus tinha dito para Josué onde eles deveriam estar para poder conquistar a terra. Só que a terra de Canaã tinha muitas cidades. E para conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, se demorava muito tempo. Por quê? Porque eles tinham que entrar numa cidade, conquistar aquela cidade, e descendo e conquistando muito. Era muita gente que morava ali, né? É como vamos imaginar o Brasil com todos os estados brasileiros. Era assim: você conquistava São Paulo, aí um exemplo, aí daqui a pouco você ia para o Rio, conquistava a cidade do Rio, depois você saía do Rio e ia para Minas Gerais, depois para Belo Horizonte. Era assim, eles tinham que fazer isso. Só o que acontece? Josué, ele fez uma tática lá que ele conquistou tudo muito rápido, né? Como assim? Ele entrava na cidade, rendia os generais e o resto dos soldados, eles não matavam. E o resto do povo, eles não matavam daquela cidade. Eles tinham aquele povo como refém ali, e deixou aquele povo morar ali. Deixou, conquistaram toda a terra, teve aquela conquista muito rápida, certo? E o que acontece? Passou-se um tempo, aquele povo a qual Josué deixou viver começou a trazer corrupção para o povo de Israel. E o que eu aprendi com esse texto? É que se a gente não entregar a vida para Cristo 100%, e a gente tirar de nós toda a maldicência, tudo aquilo que pode causar danos na nossa vida espiritual, você pode ter certeza de uma coisa: isso daqui é algo verdadeiro. Vai passar um tempo que aquilo que você não arrancou de dentro de você, aquilo que você não se permitiu Cristo arrancar, o Espírito Santo arrancar de dentro de você, depois de uns anos, ele vai ressurgir e é perigoso ele te tirar da presença do Senhor. Foi o que aconteceu com o povo. Entrou-se os costumes novamente dos pagãos, entrou-se os casamentos a qual Deus tinha falado que não era para eles fazerem. Então, temos que se permitir que a palavra entre e transforme-nos 100%. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que palavra abençoada para esta manhã de domingo, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo a todos que vão ver esse vídeo. Deus abençoe. Meia hora.